Você já percebeu que as pessoas mais difíceis de manipular nunca precisam levantar a voz? Elas não imploram, não discutem, não entram no jogo emocional dos outros. Elas apenas observam. Observam em silêncio, com uma calma quase desconcertante. Enquanto o mundo tenta pressioná-las, provocar reações, arrancar respostas impulsivas, elas permanecem firmes, como se houvesse um espaço interno que ninguém consegue invadir. O mundo acha que força é barulho, mas os verdadeiros fortes dominam algo muito mais raro, o silêncio interior. E é justamente esse silêncio que impede qualquer pessoa de controlá-los. Hoje, você vai descobrir os 7 hábitos silenciosos das pessoas que simplesmente não podem ser manipuladas. E talvez perceba que alguns deles já começaram a aparecer dentro de você, mesmo que de maneira tímida. Os filósofos estoicos já sabiam que o maior poder não está na capacidade de vencer discussões, mas na habilidade de não ser arrastado por elas. Sêneca dizia que ninguém pode nos ferir se nós mesmos não entregarmos nossas emoções ao inimigo. Marco Aurélio repetia que a maior vitória é dominar a própria mente antes que o mundo tente fazê-lo. Epicteto lembrava que a liberdade nasce quando você entende o que está sob o seu controle e o que não está. E se observarmos bem, todas as pessoas emocionalmente fortes, que não se deixam manipular, praticam esses ensinamentos de forma quase natural. Elas não se explicam demais, não reagem ao primeiro sinal de provocação, não perseguem quem não as valoriza e, principalmente, não negociam sua paz por nada que venha de fora. Algumas vezes percebi isso na prática, da forma mais dolorosa possível. Em determinado momento da minha vida, eu era exatamente o oposto de uma pessoa inabalável. Bastava alguém levantar a sobrancelha e eu já estava tentando justificar minhas decisões. Se alguém se afastava, eu corria atrás. Se alguém me criticava, eu sentia a obrigação de provar que estavam errados. Eu achava que isso era força, quando na verdade era apenas fragilidade camuflada. E quanto mais eu tentava controlar os outros, mais eu perdia o controle de mim mesmo. Até que comecei a estudar o estoicismo. E ali, nos textos antigos, percebi que a verdadeira força não está em convencer ninguém, mas em se manter fiel ao que você sabe que é certo. Hábito 1. Eles escutam muito mais do que falam. E não é a escuta superficial, aquela que espera a oportunidade de responder. É uma escuta profunda, intencional, quase estratégica. Manipuladores querem que você fale, porque cada palavra revelada é uma peça do seu quebra-cabeça emocional. Quanto mais você fala, mais eles entendem seus medos, suas carências, seus pontos fracos. Já as pessoas emocionalmente fortes fazem o oposto. Observam. Observam o que é dito e o que é escondido. Observam o tom, a hesitação, o silêncio. Enxergam além da máscara que alguém tenta usar. Eu lembro de uma situação muito específica. Anos atrás, uma pessoa sempre vinha até mim com aquela conversa de que queria me ajudar. Mas toda vez que eu abria minha vida, ela usava minhas próprias palavras para me colocar contra a parede. Na época, eu falava demais, explicava demais, confiava rápido demais. Até que um dia resolvi apenas ouvir. Não rebati, não me justifiquei, não ofereci mais detalhes sobre nada. E foi quase mágico. Pela primeira vez, ela ficou desconfortável. Era como se meu silêncio tivesse virado um espelho, revelando suas intenções reais. Naquele momento, entendi o poder de ouvir sem se entregar. Agora pense um pouco. Quantas vezes você já ofereceu munição emocional apenas porque falou demais? Quantas vezes revelou planos que ainda nem estavam prontos? Quantas vezes confiou suas dúvidas a alguém que não merecia sequer conhecer suas certezas? A verdadeira escuta é um escudo. Quem escuta, entende o outro, mas preserva a si mesmo. E quando você controla o fluxo da sua própria voz, ninguém controla você. E aqui vem a parte interessante. Existe um segundo hábito, ainda mais poderoso, que se conecta diretamente com esse. Um hábito que desmonta manipuladores sem que você precise dizer uma única palavra. Hábito 2. Eles não se explicam demais. Esse é um dos comportamentos mais desconfortáveis para quem tenta manipular.
Pessoas que precisam controlar os outros usam a confusão como arma, fazem você duvidar de si, fazem você sentir que deve se justificar o tempo todo, fazem você acreditar que precisa provar algo. Só que indivíduos emocionalmente fortes entendem uma verdade simples e libertadora. Se alguém quer te entender, entenderá. Se alguém quer te distorcer, não importa o quanto você explique, essa pessoa continuará interpretando tudo da maneira que favorece o próprio interesse. E por saberem disso, eles economizam palavras, falam o necessário, nada além disso. Eu já caí muito nessa armadilha. Houve um período em que eu achava que a minha paz dependia de ser compreendido. Quando alguém interpretava algo errado, eu tentava explicar. Quando alguém me acusava injustamente, eu tentava esclarecer. Quando alguém projetava coisas sobre mim, eu tentava demonstrar que não era verdade. Era um loop eterno de justificativas. Até que um dia, cansado emocionalmente, percebi que nada do que eu dizia mudava o que aquela pessoa queria acreditar. Então fiz um teste. Parei de explicar. Ponto. Não dei mais contexto, não dei mais detalhes, não tentei convencer ninguém de nada. E de repente, o clima mudou. Quem antes me pressionava começou a se sentir inseguro, porque quando você não se explica, você se torna imprevisível. E quando você se torna imprevisível, torna-se impossível de manipular. Agora reflita. Quantas justificativas você dá por dia? Quantas vezes sente que precisa se defender de coisas que nem deveriam ser discutidas? Quantas vezes entrega sua paz tentando garantir que ninguém pense mal de você? Entenda algo profundamente estoico. O julgamento do outro não está sob o seu controle. Sua intenção, suas escolhas e sua consciência, sim. E essas bastam. Seu silêncio se torna sua fortaleza. Hábito 3. Eles permanecem calmos quando o outro quer uma reação. Esse é quase um superpoder. Você provavelmente já passou por isso. Alguém te provoca, cutuca, pressiona, faz alguma insinuação só para ver se consegue te tirar do eixo. Manipuladores se alimentam de reações emocionais. Se você explode, eles vencem. Se você se desespera, eles vencem. Se você tenta responder no fogo do momento, eles vencem. Mas quando você fica calmo, é como se você retirasse a principal fonte de energia deles. Sua calma desmonta estratégias. Sua calma desarma mentiras. Sua calma revela intenções. Certa vez alguém tentou me atingir exatamente assim, me provocando na frente de outras pessoas, esperando que eu perdesse o controle. A intenção era clara. Se eu reagisse, ela teria argumentos para me culpar depois. Mas naquele dia, eu estava diferente, talvez mais maduro, talvez finalmente aplicando aquilo que eu vinha estudando. Eu apenas respirei, mantive o olhar firme e respondi com poucas palavras. Sem agressividade, sem contra-ataque, sem tensão. O mais curioso, a pessoa ficou irritada por eu não reagir. Irritada de verdade. Como se minha falta de explosão tivesse frustrado um plano inteiro. E aqui vai uma pergunta importante. Quantas vezes você foi provocado só para ver até onde conseguiriam te empurrar? Quantas vezes caiu na armadilha de reagir rápido demais? A calma é um dos maiores princípios estoicos. Marco Aurélio dizia que você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. E quando você domina suas emoções diante da provocação, você se torna alguém que ninguém consegue controlar. Hábito 4. Eles não perseguem ninguém, eles escolhem quem permanece. Esse comportamento é libertador. Manipuladores usam escassez emocional. Eles se afastam para que você corra atrás. Eles silenciam para criar ansiedade. Eles te dão migalhas para você valorizar pouco e implorar por muito. Mas pessoas emocionalmente fortes não se submeterem a esse jogo. Elas não disputam atenção, não imploram, não se diminuem. Elas entendem que quem quer ficar, fica. Quem quer ir embora, vai. E elas deixam ambos os caminhos acontecerem. Eu já cometi o erro de correr atrás, muitas vezes. Quando alguém sumia, eu tentava puxar de volta. Quando alguém esfriava, eu tentava aquecer sozinho. Quando alguém demonstrava pouco, eu entregava mais, achando que assim o desequilíbrio se ajustaria.
Nunca se ajustava. Até que um dia, exausto, percebi uma verdade dura. Qualquer relação que depende do seu desespero não é uma relação, é uma prisão. E prisões emocionais são terreno fértil para manipuladores. A grande virada veio quando parei de perseguir. Não por orgulho, mas por consciência. Comecei a observar quem realmente me valorizava. Quem fazia esforço sem que eu precisasse cobrar. Quem permanecia mesmo sem eu oferecer nada além do meu eu verdadeiro. E descobri que relações saudáveis não exigem corrida. Exigem presença. E presença não se força. Agora pense, quantas vezes você correu atrás de quem claramente não queria ser encontrado? Quantas vezes tentou salvar vínculos que já estavam emocionalmente mortos? Quem não pode ser manipulado entende seu próprio valor e escolhe com serenidade quem merece estar em sua vida. E o próximo hábito vai ainda mais fundo. Ele explica por que pessoas fortes raramente acreditam nas primeiras desculpas e como elas detectam padrões que os outros ignoram completamente. Hábito 5. Eles observam padrões, não desculpas. Manipuladores adoram pedir perdão e fazem isso com uma habilidade quase teatral. Dizem exatamente o que você quer ouvir, com o tom perfeito, com a expressão certa, com a promessa ideal. Só que desculpas repetidas sem mudança real são apenas uma forma de controle emocional. Pessoas emocionalmente fortes sabem disso. Elas não julgam alguém pelo discurso, mas pela repetição. Não avaliam a lágrima, mas o comportamento. Não se impressionam com juras de mudança, apenas com mudança de verdade. Eu mesmo já caí nessa armadilha. Uma vez, alguém pediu desculpas por algo que me feriu profundamente. Prometeu melhorar, prometeu agir diferente, prometeu que seria a última vez. E por algumas semanas, realmente parecia que tudo estava mudando. Até que a mesma atitude aconteceu de novo, e depois de novo, até virar um ciclo. No passado, eu aceitava desculpas porque queria acreditar no melhor das pessoas. Hoje, continuo acreditando no melhor, mas observo com mais atenção. E percebi que padrões nunca mentem. Palavras podem ser belas, mas comportamentos contam a história real. Talvez você também já tenha passado por isso. Alguém que sempre promete e nunca cumpre. Alguém que diz, vou melhorar, mas repete tudo no mês seguinte. Alguém que pede desculpas como se estivesse apertando um botão automático. Pessoas fortes não caem mais nisso, porque aprenderam que estabilidade não nasce do discurso, mas da constância. E constância é impossível de falsificar. Hábito 6. Eles protegem a própria energia como se fosse sua maior moeda. E é mesmo. Tudo na vida tem um custo emocional. Conversas, ambientes, relacionamentos, obrigações, expectativas. Pessoas emocionalmente fortes sabem que se elas não cuidarem da própria energia, ninguém vai fazer isso por elas. Então, elas dizem não sem culpa, se afastam sem fazer barulho. Preferem paz a provar um ponto. Preferem silêncio a discussões inúteis. Fazem escolhas não pelo que o mundo exige, mas pelo que sua alma suporta. Eu aprendi isso do pior jeito. Durante muito tempo, eu dizia sim para tudo. Sim para conversas pesadas em horários impróprios. Sim para ajudar quem nunca retribuía. Sim para estar perto de pessoas que sugavam minhas forças. Sim para discussões que não levavam a lugar nenhum. Até que comecei a adoecer emocionalmente. Minha mente estava cansada, meu corpo estressado, meu humor instável. Um dia, percebi que eu estava tentando ser tudo para todos e nada para mim mesmo. Foi aí que comecei a praticar o que os estoicos sempre ensinaram: proteger o que está sob o meu controle. Passei a dizer não. Passei a encerrar conversas que não faziam sentido. Passei a me afastar de ambientes pesados. E algo inesperado aconteceu. Poucas semanas depois, minha mente estava mais leve, meu corpo mais tranquilo. E até meu sono melhorou. É impressionante como pequenas proteções emocionais criam grandes libertações internas. Agora reflita, quantas vezes você tolerou conversas que drenaram sua energia? Quantas vezes permaneceu em situações que apagavam seu brilho?
Quantas vezes sacrificou sua paz para manter outras pessoas confortáveis? Pessoas inabaláveis não pedem desculpas por proteger a própria alma. Hábito 7. Eles deixam o silêncio falar por eles. Esse é talvez o hábito mais poderoso de todos. O silêncio não é ausência de resposta, é uma resposta elevada. É a escolha consciente de não alimentar conflitos desnecessários. Manipulação termina no instante em que você para de reagir. Porque sem sua emoção, sem sua atenção, sem sua participação, a manipulação perde o combustível. O silêncio expõe verdades que confrontos diretos não conseguem revelar. Ele cria espaço, ele cria distância. E a distância revela o que realmente importa. Já vivi isso na pele. Houve um momento em que percebi que tudo que eu dizia era usado contra mim. Cada frase virava uma distorção. Cada explicação virava uma acusação. Cada tentativa de resolver piorava. Até que um dia, exausto, escolhi o silêncio. Não por desistência, mas por consciência. Parei de responder, parei de alimentar conversas inúteis, parei de justificar. E o que aconteceu? A própria pessoa começou a mostrar quem era. Sem meu envolvimento, suas intenções ficaram claras, suas manipulações ficaram óbvias, e o peso emocional caiu de mim. Às vezes, o silêncio não protege apenas, ele liberta. E talvez você também já tenha sentido isso, que quanto mais fala, pior fica. Que quanto mais tenta explicar, mais o outro te prende em um ciclo emocional desgastante. O silêncio rompe esse ciclo. Ele devolve a você o que sempre foi seu, o domínio de si mesmo. No final, tudo se resume a isso. Poder não é reagir. Poder é escolher o que merece ou não seu impacto emocional. Quando você domina seus impulsos, ninguém domina você. Quando você decide onde colocar sua energia, ninguém consegue te desestabilizar. E quanto mais você pratica esses hábitos silenciosos, mais você percebe que está se tornando alguém que não pode ser manipulado. Porque aprendeu a controlar aquilo que sempre foi a verdadeira fonte de liberdade, você mesmo. No fim de tudo, existe uma verdade simples, que os antigos estoicos repetiam e que hoje faz mais sentido do que nunca. Ninguém tem poder sobre você se você não entregar esse poder. Manipulação não acontece apenas porque alguém tenta te controlar, mas porque em algum nível você reage exatamente como essa pessoa espera. E quando você passa a agir com consciência, com presença, com domínio interno, essa dinâmica simplesmente se desfaz. Ela deixa de existir. A pessoa pode tentar provocar, distorcer, pressionar, manipular emocionalmente, mas nada disso funciona quando você já decidiu que sua paz não está mais à venda. Cada um dos 7 hábitos que você ouviu hoje é mais do que um comportamento. É uma prática diária de liberdade. Ouvir mais do que falar te protege. Não se explicar demais te fortalece. Permanecer calmo desmonta estratégias. Escolher relacionamentos em vez de persegui-los te liberta. Observar padrões te revela verdades profundas. Proteger sua energia te mantém inteiro. E usar o silêncio como resposta coloca você acima do caos. Aos poucos, esses hábitos moldam sua postura, seu olhar, sua presença. E quando menos perceber, você vai notar que as situações que antes te desestabilizavam já não têm força. Pessoas que antes te manipulavam já não têm acesso. E emoções que antes te dominavam agora obedecem ao seu comando. O estoicismo nunca prometeu uma vida sem conflitos. Prometeu algo muito mais valioso. Uma vida em que você não se perde nos conflitos. Uma vida em que você permanece inteiro, mesmo quando o mundo tenta te puxar para baixo. Uma vida em que você entende que a verdadeira força não vem do impacto que você causa nos outros, mas da profundidade de paz que você cultiva dentro de si. E quanto mais você treina essa serenidade, mais se transforma naquilo que os fortes realmente são. Alguém impossível de manipular. Se essa mensagem tocou alguma parte de você, deixe nos comentários a frase "Eu escolho a paz". E aproveita para se inscrever no canal Estoicismo Todo Dia.
Criar esse hábito vai transformar sua vida, porque todos os dias você estará fortalecendo a musculatura da sua paz interior e crescendo em maturidade emocional. Quanto mais você ouvir conteúdos como este, mais você vai perceber que a força silenciosa que você admira nos outros também existe dentro de você, esperando apenas ser despertada.